No mundo, há uma quantidade alarmante de assassinatos não resolvidos, cujos culpados nunca foram encontrados. Isso significa que, em algum lugar, há pessoas envolvidas em uma série de crimes graves que continuam em liberdade. Assassinos maníacos, zombadores da justiça e assassinos em série. Mas vamos começar talvez pelo Japão. Haru Otsu pode ser considerado uma vítima casual típica. De manhã, ele saiu para pescar e, no caminho, parou em uma máquina de venda automática e comprou algumas bebidas. Entre elas, havia 2 garrafinhas de Oranin C, um energético vitamínico muito popular no Japão, especialmente entre os homens de meia idade. Tudo estava normal até que, enquanto bebia a segunda garrafinha, Otsu, de 52 anos, começou a passar mal. Poucas horas depois, ele foi levado a um hospital em Tondayabashi, no centro do Japão, onde seu coração parou de bater à noite em 1985. Em poucos meses, ao menos 10 pessoas morreram no país por bebidas envenenadas e 35 tiveram sérios danos à saúde. Na maioria dos ataques foi usado paraquat, produto químico altamente tóxico usado para destruir ervas daninhas. No Japão, era possível comprar sem dificuldades, e os americanos o conheciam como um produto que as autoridades antidrogas usavam para destruir plantações de maconha. As vítimas do assassino desconhecido eram principalmente homens que, como Otsu, consumiam bebidas vitamínicas. Na maioria dos casos, como revelado na investigação, as bebidas eram adulteradas ou trocadas, próximas às máquinas de venda automática. Essas máquinas estão em todo canto no Japão, quase como postes de luz, então foi difícil achar o culpado. Esse episódio é considerado o caso mais mortal de falsificação de produtos em toda a história. Avisos e folhetos foram distribuídos por Tóquio, e lembretes sobre o risco apareceram em muitas das 5,2 milhões de máquinas de venda automática do país. A polícia não reuniu provas, nem achou os culpados, e o caso segue sem solução. A primeira vítima foi envenenada em 30 de abril de 1985. E agora estamos em 2025, se não me engano. Se vocês estiverem vendo este vídeo mais tarde e finalmente encontraram os responsáveis, escrevam nos comentários. Os assassinatos indiscriminados e o fato de a polícia não ter encontrado os culpados chocaram o país. As pessoas começaram a ficar nervosas e os criminosos, ao que parece, se sentiram inspirados. Em poucas semanas de dezembro, alguém deixou 2 vezes leite envenenado nas escolas da prefeitura de Mie, no centro do Japão, envenenando o leite infantil. Surgiu a hipótese de que algumas mortes eram causadas por imitadores. Psicólogos citaram um novo tipo de criminoso que mata por emoção. No Japão, são chamados Yukai-han, tolos que gostam de imaginar as consequências de seus atos. No entanto, os assassinos em série não são exatamente pessoas com muita consciência, e hoje vou te mostrar muitos deles. De criminosos cínicos que usam emoticons ao lado das vítimas, a um maníaco desconhecido com mais de 50 vítimas, nenhum desses monstros foi capturado. Então, a principal pergunta é: como é possível que no Japão alguém pudesse colocar veneno tranquilamente? As garrafas estão lacradas. Os fabricantes de refrigerantes, diante da pergunta direta, fazem parecer que está tudo bem. As vendas dizem quase não caíram e não houve nenhuma campanha em massa para mudar o design das garrafas. Nos Estados Unidos, por exemplo, após o escândalo do envenenamento do popular medicamento Tilenol, as empresas rapidamente fabricaram embalagens que não podem ser abertas sem que isso seja percebido. No Japão, essa medida não foi adotada de imediato para bebidas. Ao contrário, os próprios fabricantes passaram a culpar sutilmente os consumidores. Representantes da indústria afirmaram que todas as garrafas possuem lacre de segurança que deve ser rompido para abrir a tampa. Os fabricantes afirmam que, ao observar melhor a embalagem, seria possível notar se a garrafa já foi aberta. O representante da Associação Japonesa de Fabricantes de Bebidas, Akeo Mizushi, explicou dizendo que os consumidores devem ter mais cuidado. Parece uma forma de fugir da responsabilidade, não acha? Mas no final, sob a pressão do medo público e do senso comum, as embalagens foram redesenhadas para que fosse impossível abrir a garrafa. Silenciosamente, derramar algo e sumir sem deixar rastros. O que é isso? Foram obrigados? Esse crime, impune, é certamente horrível e cruel. Mas espere, ainda tem mais.
Em 20 de novembro de 2006, 2 pedestres caminhavam pela rua Black Horse Pike, uma estrada com motéis baratos perto de Atlantic City, Nova Jersey. É um lugar de má reputação, quartos baratos, hóspedes suspeitos, atividades ilegais. De repente, os pedestres viram algo estranho em uma vala de drenagem. Era uma mulher, simplesmente jogada na vala. A 45 metros do motel Golden Key, pedestres chamaram a polícia. Então começou o mais assustador. Os investigadores, ao examinar a mesma vala em busca de pistas, encontraram outras 3 vítimas, e pelo estado dos restos, ficou claro que os episódios aconteceram em momentos diferentes, e por algum motivo, as vítimas estavam descalças. Os investigadores tinham certeza de que os 4 assassinatos eram obra de uma única pessoa. Eles o apelidaram de assassino em série de Atlantic City. Não vou citar os nomes desses desgraçados. Não entendo por que jornalistas fazem isso. Se os chamassem de covardes, haveria menos imitadores. Ele escolhia mulheres que trabalhavam como profissionais do sexo na região de Atlantic City. Eram mães tentando sobreviver em situação difícil, muitas lutando contra vícios. Já se passaram quase 20 anos e o assassino segue desconhecido. Muitas versões apareceram, mas foram descartadas. O criminólogo John Kelly, cuja equipe ganhou $25 mil pela investigação, disse que ainda recebem pistas sobre alguns casos, mas sem certeza. No entanto, há algo estranho. O assassino não pareceu se esforçar para esconder os corpos. Havia lugares isolados na área, mas ele escolheu um onde provavelmente encontrariam as vítimas. É como se o criminoso quisesse que alguém visse o resultado de seus atos. Em resumo, um maníaco típico. Mas a situação só piora. Entre agosto de 2020 e abril de 2021, ocorreram 4 ataques violentos com arma branca no bairro de Midtown, na cidade de Little Rock, Arkansas. Poucas semanas após os 2 últimos casos, a polícia já afirmava que havia um novo assassino em série na cidade. Depois disso, tudo se acalmou e ninguém sabe se ele foi embora ou só se escondeu. Você sabe? É como perder uma aranha de vista, muito mais assustador do que simplesmente notá-la. Mas vamos por partes. Na manhã de segunda-feira, 24 de agosto de 2020, patrulheiros da delegacia da Rua 12 receberam uma ligação. O endereço era South Gaines, 2200, perto do cruzamento com a Rua 22 Oeste. Em minutos, eles chegaram e encontraram o corpo de Larry McChristian, 64 anos desaparecido, havia 2 dias. Os médicos também chegaram rapidamente, mas apenas confirmaram a morte. Era evidente que o homem havia sofrido lesões, por isso o corpo foi enviado para análise no laboratório forense do Arkansas. A polícia não revelou oficialmente a causa da morte, mas mais tarde foi levantada a hipótese de que o homem havia recebido múltiplas facadas. Um transeunte que passeava pela região encontrou a vítima por volta das 2 da manhã. Ele viu o corpo na grama em frente à casa e chamou a polícia. Depois, ele avisou os vizinhos sobre o ocorrido. Câmeras de vigilância no local registraram parte do que aconteceu. Segundo os investigadores, o ataque foi rápido e múltiplo. Um desconhecido atacou McChristian, o deixou sem ajuda e fugiu. O mais inquietante é que o ataque foi casual, sem ligação com a vida do bairro. Semanas depois, houve outra vítima encontrada ferida por arma branca em sua varanda. O terceiro ataque ocorreu em 11 de abril de 2021. O desconhecido deu várias facadas. A vítima sobreviveu, mas ficou gravemente ferida. No dia seguinte, houve o 4º ataque, resultando na morte de um morador de rua local. Ao todo, foram 3 assassinatos e um ataque grave. Os investigadores afirmaram que todos esses episódios provavelmente estão ligados e podem ter sido cometidos pela mesma pessoa. Eles o classificaram diretamente como um criminoso em série, novato, e o que é ainda mais assustador. Esse homem foi flagrado pelas câmeras pelo menos 2 vezes, mas as gravações foram feitas de longe, então é difícil fazer uma descrição detalhada. Só se sabe que se trata, presumivelmente, de um homem alto e magro, de pele escura, com altura superior a 1,80 metros. Nas imagens, ele usava moletom escuro com capuz, calça e luvas. A polícia o considera perigoso e ele segue foragido. Em 20 de maio de 2005, perto de Jennings, Louisiana, o corpo de Loretta Lynn foi encontrado em um canal. Jason Lewis, de 28 anos, era conhecida por exercer uma profissão antiga e por ter um vício. A princípio,
Sua morte parecia consequência do ambiente criminoso da rodovia Pimboir e nas 10, onde o tráfico de drogas era comum. Menos de um mês depois, em 18 de junho, encontraram outra mulher, Ernestina Marie Daniels Patterson, de 30 anos, em outro canal próximo à mesma rodovia. Homens foram presos por homicídio em segundo grau, mas as acusações foram retiradas. Em 18 de março de 2007, ocorreu outro caso parecido. Christine Gary Lopes, 21 anos, foi encontrada em um canal. A polícia prendeu 2 suspeitos novamente, mas os liberou por falta de provas. Nos 18 meses seguintes, encontraram mais 4 corpos de mulheres ligadas ao mesmo ambiente em Jennings e região. O estado dos cadáveres mal permitia estabelecer detalhes e os sinais externos de lesões eram mínimos. Os investigadores suspeitaram que a causa da morte tinha sido asfixia. Em dezembro de 2008, o xerife Ricky Edwards, do condado de Jefferson Davis, criou um grupo especial para investigar os assassinatos. O grupo era formado por investigadores locais, regionais e até federais. As pessoas ficaram felizes. Finalmente alguém levaria o caso a sério? Mas isso não adiantou de nada. Logo surgiu a 8ª vítima. Todos os casos tinham o mesmo padrão: jovens de famílias grandes das cidades de Lake Arthur e Jennings. Em algum momento, elas se perderam, caíram nas drogas e nas ruas, recorrendo a formas vulneráveis de ganhar dinheiro e se envolvendo com pessoas perigosas. As vítimas eram negras e brancas, de 17 a 30 anos. E, o mais estranho, quase todas se conheciam, e algumas até eram parentes. Bom, você sabe, é uma cidade pequena. A própria Jennings, centro do condado, há muito tempo era um ponto de trânsito para o tráfico de drogas ao longo da rodovia interestadual I-10. Aqui o tráfico prosperava, levando jovens ao crime e deixando mulheres vulneráveis, tornando-as presas fáceis. A investigação avançava devagar, e os erros no processo irritaram os moradores. Com o tempo, a desconfiança virou suspeitas abertas. A polícia estava de alguma forma envolvida nessas mortes? Ou estava tentando encobri-las? Em uma pequena? Quando forças da lei, vítimas e possíveis criminosos se cruzam por laços familiares ou de amizade, qualquer omissão parece ainda mais sombria. Essa história até recebeu seu próprio nome, o 8 de Jeff Davis, ou às vezes simplesmente o 8 de Jennings, pelo lugar onde tudo aconteceu. E sim, o criminoso continua em liberdade, mas não pense que as vítimas de assassinos em série são apenas pessoas de classes sociais desfavorecidas. Tenho um excelente exemplo de que, na verdade, ninguém está a cuja salvo. Chris Jenkins era um estudante popular da Universidade de Minnesota, o típico garoto de ouro do campus, mas numa noite de 2003, simplesmente desapareceu. Só após 4 meses o acharam no rio Mississippi. A primeira explicação parecia trivial. A polícia decidiu que o estudante tinha se embriagado em uma festa, saiu para a rua, perdeu o equilíbrio e caiu acidentalmente na água. Essas coisas acontecem, mas para 2 ex-detetives da polícia de Nova York, não parecia um acidente. Eles já tinham visto algo assim? O que achavam? A morte de Jenkins era um dos cerca de 40 afogamentos de jovens em 25 cidades e 11 estados. A maioria deles eram universitários bem-sucedidos. Os detetives Kevin Gannon e Anthony Duarte começaram a investigar essas mortes após o afogamento do estudante Patrick McNeil, em Nova York, em 1997. Quando analisaram os detalhes do caso de Jenkins, chamou a atenção deles a posição do corpo e algumas evidências. Segundo a lógica deles, tudo parecia indicar que não se tratava de uma queda acidental. No fim, no documento oficial, a causa da morte mudou para assassinato. Enquanto os investigadores locais focavam no local do corpo, Gannon e Duarte se perguntavam: como ele chegou à água? Se eles entendessem, por assim dizer, o ponto de entrada, achavam que poderiam encontrar provas relacionadas com o local real do ocorrido. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse caso? Os emoticons. Em cada cena do crime em que os detetives trabalhavam, eles encontravam um emoticon desenhado. As cores e os tamanhos eram diferentes, mas Gannon e Duarte tinham certeza de que se tratava de uma espécie de assinatura, uma marca distorcida, uma insinuação de que alguém assumia a responsabilidade pelo que havia acontecido. Esses emoticons foram encontrados em Ohio, Pensilvânia, Indiana, Wisconsin e Iowa. E quanto mais os detetives investigavam, mais inesperadas eram as conclusões. No final,
Decidiu-se que na história poderia estar envolvida não apenas uma pessoa, mas um grupo. Gannon explicava de forma simples: os fatos aconteciam em vários estados ao mesmo tempo, e às vezes vários jovens morriam numa só noite. Para um único criminoso, seria fisicamente difícil realizar isso, o que significava que havia mais envolvidos. Assim surgiu a teoria, que recebeu o nome não oficial de Teoria dos Assassinatos. Com o rosto sorridente, a essência é que cerca de 45 jovens encontrados em corpos d'água no meio oeste, do fim dos anos 1990 até 2010, podem ter sido vítimas, não de acidentes fortuitos, como acreditavam as forças da lei, mas sim das ações de um ou mais criminosos. No entanto, nem todos concordam com essa versão. Em 2008, o FBI declarou oficialmente que não via provas de que houvesse uma conexão entre essas mortes, e que não considerava se tratar de um criminoso em série ou de um grupo. Mas se a teoria fosse confirmada, isso indicaria que os responsáveis ainda estão soltos e que os casos podem ser mais numerosos do que se pensava. É assustador e ainda vai ter mais. Em 2009, uma mulher passeava com seu cachorro em West Mesa, Albuquerque, quando viu algo estranho saindo do chão. Ela tirou foto do que achou e enviou para a irmã enfermeira, que disse parecer restos humanos. Essa descoberta, por acaso, foi o ponto de partida para uma enorme escavação e levou ao maior caso de assassinatos da história da polícia de Albuquerque. Quando começaram a escavar, ao longo da rua 118 Sudoeste, começaram a aparecer sepulturas rasas. Lá encontraram os restos de mulheres desaparecidas entre 2001 e 2005. A maioria eram jovens latino-americanas de cerca de 20 anos, que se dedicavam à prostituição, mas havia também menores entre elas. O mais assustador é que muitos dos desaparecimentos não foram denunciados ou foram investigados de forma superficial, e as famílias já estavam há anos tentando obter alguma resposta. A policial Liz Thompson, já aposentada, disse à Columbia Broadcasting System News que o criminoso poderia ser encantador ou impressionante. Primeiro ganhava da confiança sendo amigável. Segundo ela, era um predador que escolhia os mais vulneráveis. Durante anos, os investigadores reduziram o círculo de suspeitos e apontaram 2 homens como possíveis suspeitos principais: Joseph Blee e Lorenzo Montoya Blee. Era um estuprador condenado que cumpriu 90 anos de prisão. Aparentemente, a polícia o havia visto nas ruas onde as garotas trabalhavam e, segundo a Taza was Pidepo, segundo os investigadores, ele as abordava e tentava fazer contato com elas. Além disso, os investigadores encontraram perto dos restos de uma das mulheres uma etiqueta com a imagem de uma planta. Esse pequeno detalhe também podia apontar para Joseph Blee, que na época havia trabalhado no setor de jardinagem. Enquanto isso, Lorenzo Montoya, outro suspeito, morava perto do local onde os casos foram descobertos e era conhecido por violência contra mulheres vulneráveis. Em 2006, ele morreu após outro ataque, quando um conhecido da vítima atirou nele. Em resposta, acontece que o mataram antes que a polícia pudesse apresentar acusações contra ele. Nas escavações de 2009, investigadores acharam marcas de pneus dos locais dos enterros até a rua da antiga casa dele. Depois, o investigador Keir afirmou em entrevista que a perda de Montoya dificultou o caso. Ele morava a seguir a poucos minutos do local dos restos e era considerado o principal suspeito. No entanto, como Montoya morreu antes de ser acusado oficialmente e devido às restrições da lei do estado do Novo México, as amostras de DNA nunca foram enviadas ao Banco de Dados Federal para comparação dos perfis genéticos. As autoridades apontam que outras 8 mulheres com destino semelhante estão desaparecidas, o que leva a pensar que pode haver mais vítimas do que se conhece. Continua sendo oferecida uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que ajude a prender e condenar quem a mídia apelidou de o colecionador de ossos de West Mesa. Pede-se que informações úteis à investigação sejam enviadas à polícia. Seguimos em frente. A temperatura aumenta. Em 1992, Nancy Kills Miller, de 24 anos, trabalhava na loja Boot Village do shopping Bog Hills Plaza. Em determinado momento, ela foi até o depósito e foi lá que, mais tarde, os clientes a encontraram. Para uma loja tão pequena, foi um verdadeiro choque. A polícia de St. Charles revelou depois que sua morte tinha ligação com outros 6 casos de agressão a mulheres, ao longo da rodovia interestadual 70, que atravessa Indiana, Missouri e Kansas. Há mais de 30 anos, um criminoso desconhecido
chamado de assassino da I-70, percorria essa estrada. Ele escolhia exclusivamente mulheres e usava sempre a mesma arma. Após 33 anos, a busca pelo responsável por esses crimes segue, segundo testemunhas e investigadores. Em 1992, o suspeito parecia um homem branco de 25 a 35 anos. Agora, se ainda estiver vivo, pode ter cerca de 55 anos. Também o descreveram como homem de estatura média, cerca de 170 centímetros, entre 65 e 72 quirás cabelo castanho claro, avermelhado e barba rala. Segundo investigadores, os assassinatos começaram em 8 de abril de 1992 em Indianápolis, Indiana, com a morte de Robin Fulder, 26 anos, funcionária da Payless. 3 dias depois, ocorreu o próximo episódio. Na loja Labridal, em Wichita, Kansas, morreram 2 funcionárias, Patricia Maggers, 32, e Patricia Smith, 23. Mais tarde, no mesmo mês, em Terre Haute, Indiana, Michael McCune, 40, morreu no Thaler. Silvio Cerâmico foi o único homem entre as vítimas. A polícia suspeitou que o assassino o confundiu com uma mulher, pois McCune tinha cabelo comprido. Depois disso, segundo os investigadores, o suspeito se mudou para St. Charles, no estado do Missouri, onde aconteceu o caso de Nancy Kitzmiller, na loja Wood Village. 4 dias depois, Sarah Blessing, 37, foi assassinada e encontrada em uma loja chamada Store of Many Colors, em Raintown, Missouri. Em todos os casos, foi usada a mesma arma de pequeno calibre. Por mais estranho que pareça, o pequeno avanço na investigação só aconteceu em 2021. O canal Fox 2 informou que 5 departamentos de polícia se reuniram com o FBI para revisar as provas, utilizando tecnologias forenses modernas. A que isso levou? Bem, por enquanto, a nada. A recompensa por informações sobre o caso continua sendo de 25 mil. O dinheiro continua esperando seu momento. Investigadores acreditam que a mesma pessoa pode estar ligada aos assassinatos de 3 vendedores no Texas em 1993 e 1994. Uma das vítimas sobreviveu. Um crime semelhante também ocorreu em Terre Haute, Indiana, em 2001. Resumindo, trata-se de uma grande série de crimes e o culpado ainda não foi punido. O que você acha desse dado? Neste momento, a polícia de Chicago, junto com o FBI, está investigando 51 assassinatos e tentando resolver casos dos últimos 20 anos. E tudo isso, possivelmente obra de uma única pessoa, ou talvez de um grupo de pessoas, 51 assassinatos. Todos esses casos têm características em comum. Por exemplo, a causa da morte foi asfixia. Além disso, os crimes foram cometidos nos bairros sul e oeste de Chicago. Todas as vítimas eram mulheres, e mais de 3/4 delas eram afro-americanas. A lista poderia continuar, mas a série de crimes é evidente. O ex-jornalista Thomas Hargrove, agora analista de dados criminais, explica o princípio do seu trabalho. Coletaram mais de 760 mil registros de assassinatos e os organizaram em cerca de 10 mil grupos. O algoritmo busca grupos de casos com coincidências na faixa etária, sexo das vítimas, método do assassinato e localidade. Grupos com baixa taxa de resolução recebem atenção especial, pois essa distribuição pode indicar a ação de criminosos em série. Nesses casos, realmente se percebe um estilo único? Quase todos os corpos foram encontrados em espaços abertos, em becos ou em prédios abandonados. Isso já é incomum por si só. Na maioria dos casos, os crimes tinham claramente um caráter íntimo. De acordo com os dados das investigações, desde 2001, pelo menos 51 mulheres, entre 18 e 58 anos, morreram em Chicago em circunstâncias semelhantes. No entanto, a polícia afirma oficialmente que, por enquanto, não há provas da existência de um criminoso em série relacionado a todos esses casos. Mas os fatos sugerem uma verdade desagradável. Em meados dos anos 2000, ele surgiu em Cherpovets e região. Um personagem assustador, depois chamado de maníaco, Danny Love, ou maníaco dos olhos turvos. Concordo, o apelido é estranho. Entre 2004 e 2007, ele matou de 7 a 14 mulheres. O criminoso usava meios primitivos, escondia seus rastros e sempre escapava da polícia. Apesar das intensas buscas, as pessoas viviam com medo e as autoridades ofereceram grande recompensa
por informações que levassem a encontrá-lo. A Rússia tem muitos casos parecidos e pode ser o segundo país com mais assassinos em série, atrás apenas dos Estados Unidos. O maníaco dos olhos turvos se destacava por deixar desenhos obscenos nas paredes dos crimes. Há outros detalhes característicos. Todos os ataques ocorreram em prédios abandonados e canteiros de obras em Cherepovets. As vítimas eram mulheres, entre 17 e 31 anos. Antes de atacar, o criminoso ganhava a confiança das vítimas, explorava sua vulnerabilidade e as levava a locais desertos. O mais assustador, segundo os investigadores, era que ele conseguia agir abertamente, literalmente, em plena luz do dia. Isso demonstrava sua confiança e habilidade. Ele não apenas se escondia, mas calculava seus passos e sabia como agir, certo de que ninguém o impediria. Mais tarde, a polícia descobriu em um dos prédios abandonados um local que, ao que tudo indica, servia de refúgio para ele. Mas mesmo depois de uma investigação em grande escala e de interrogar mais de 1000 pessoas, o caso não foi resolvido. No entanto, agora os investigadores acreditam que o assassino pode estar relacionado com outros casos desde a década de 1990. Segundo a investigação, o primeiro assassinato ocorreu em 1992 e o último em 2008. A prefeitura de Cherepovets ofereceu uma recompensa de 1 milhão de rublos por ajudar a capturar o criminoso. A investigação não foi encerrada e em 2023 o caso já contava com 120 volumes. A recompensa ainda espera por seu herói e este vídeo definitivamente espera pelo seu like. Sim, que transição estranha. Até logo!